Mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um coração pronto a perdoar. Hoje o Senhor vai trazer muita cura na alma, muita libertação, porque essa é uma palavra que é uma guerra espiritual quando a gente prega, porque falar sobre perdão é algo assim que mexe com muitas pessoas, mas eu creio que hoje o Senhor está trazendo libertação. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versos 25 a 26. Marcos capítulo 11, versos 25 a 26, está escrito: E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu convido vocês a baixar a cabeça, peça para que o Espírito de Deus venha falar ao seu coração nesta noite. Pai, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que esta mensagem venha tocar nos nossos corações de uma forma profunda, que haja libertação, porque quando nós somos confrontados com a palavra, Senhor, e quando nós nos submetemos à palavra, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos ser, não somente ser ouvinte, mas praticante, e quando nós, Senhor, botamos em prática a palavra do Senhor, nós somos libertos, somos abençoados, e que nesta noite, Senhor, que o Senhor fale conosco, leve as nossas mentes agora atento à Tua palavra, Senhor, que possamos estar agora, Senhor, com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, porque eu creio que ninguém sairá da forma que chegou, Pai. Pessoas que entraram aqui oprimidas sairão daqui libertas, e todos aqueles que estão me acompanhando online, Pai, o Senhor vai atender os pedidos dos Teus filhinhos, Pai, e todos aqueles que estão precisando de libertação, restauração, com certeza, Senhor, o Senhor é um Deus que já está alcançando os Teus filhos, Pai, porque Tu és um Deus que conhece as nossas necessidades, Senhor. Amém. Hoje eu quero falar sobre um coração pronto a perdoar. Talvez você esteja passando por um momento, talvez de humilhação, ou grande injustiça você sofreu nesses dias, ou talvez você passou por um momento de traição, roubo, algum abuso, e isso está tão forte, esse ataque, esse momento a qual você passou, que você não consegue liberar perdão para essa pessoa que te ofendeu. Ou se você ofendeu alguém, você tem que liberar perdão, para que a tua oração não fique interrompida, as bênçãos de Deus não fiquem interrompidas. Então nós vemos que esse texto é muito claro: quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, olha aí, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O que significa perdão? Uma definição clara: perdão é uma decisão de libertar alguém da culpa ou da ofensa cometida, mesmo que essa pessoa mereça. É um ato de obediência à palavra de Deus. Então, perdão não é uma opção, é ordem de Deus. É um mandamento de Deus. Certa vez, Pedro fala: Jesus, eu tenho que perdoar o meu próximo 7 vezes. Jesus falou 70 vezes 7. Então, queridos, nós temos que entender uma grande verdade: o perdão liberta, o arrependimento liberta. E eu quero compartilhar com vocês 3 motivos por que nós devemos perdoar o nosso próximo. Primeiro motivo: perdoar é uma ordem de Deus. Jesus lá na cruz, Ele olhou para mim e para você, e Ele bradou:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus lá na cruz, ele bradou: está pago, está concluído a minha missão na terra. Então quero dizer para você que Jesus te perdoou. Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus é o Cordeiro Santo, puro e imaculado, que morreu lá na cruz para te dar vida abundante. E quando Jesus estava lá na cruz, foi imputado sobre Jesus todos os nossos pecados, do passado, do presente, do futuro, até os pecados que você vai cometer no futuro. Ah, pastor, quer dizer que eu posso pecar à vontade? Porque Jesus já perdoou meus pecados até do futuro. Saiba que pecados trazem consequências. Então, queridos, nós devemos entender que Jesus nos perdoou. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus, perdoar nosso próximo. Então eu vejo aqui uma mensagem tremenda que está em Colossenses capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus lá na cruz, ele cravou toda a nossa miséria, todo escrito de dívida. A Bíblia fala que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, a qual era prejudicial, e cravou lá na cruz. Está pago, está pago. Jesus se fez culpado para você ser inocente. Jesus pagou o preço de sangue para você ser filho do Rei, para você ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, queridos, nós vemos aqui a primeira lição, que perdoar é uma ordem de Deus. Certa mulher foi pego em flagrante adultério, e segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. E os religiosos falam para Jesus: que você me diz, mestre? Essa mulher foi pego em flagrante adultério, e segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. E Jesus traz uma resposta bombástica: se alguém não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar pedra sobre essa mulher. E todos se retiraram, e Jesus era o único que poderia apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, ele perdoa aquela mulher. Mulher, vá em paz, e não peques mais. E aquela mulher, de uma pecadora, de uma prostituta, se tornou uma discípula de Jesus. Porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Jesus veio para nos perdoar e nos dá oportunidade de uma vida nova. Então quero dizer para você, Jesus te perdoou. Ele pagou um preço impagável. Ele é o Cordeiro Santo, puro e imaculado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi lançado sobre Jesus toda a nossa culpa. Então, queridos, eu quero te dizer que você é filho de Deus, e filho de Deus não pode guardar mágoa, não pode guardar ressentimento, não pode guardar ódio. A Bíblia fala assim, Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Libera perdão para tua esposa, para o teu esposo. Filhos, libera perdão para os seus pais. Quer dizer, esse texto fala assim, irai-vos. Ninguém está livre de ficar num momento irado, mas não dê lugar ao diabo, não peque, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe para amanhã. Então jamais durma emburrado com a tua esposa, com o teu esposo. Jamais durma brigado. Ceda, obedeça a palavra de Deus, peça perdão se você pisou na bola com a tua mulher, com o teu marido.
libera perdão, seja humilde, ceda, porque você só vai ganhar. Então, queridos, eu vejo aqui lições muito importantes que a gente aprende aqui, quero que você abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, eu não passei para o pessoal aí, foi um texto que Deus colocou em cima da hora, não deu tempo aqui para o pessoal colocar no telão, mas preste atenção, Romanos capítulo 12, verso 17 em diante, olha que texto forte. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasa sobre a sua cabeça. Mas não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse texto é muito forte, amados. A Bíblia fala assim em Mateus capítulo 5, verso 44, abençoai os que vos maldizem, abençoai os que vos perseguem. Porque, irmãos, quando você decide obedecer a palavra de Deus, liberando as bênçãos de Deus para aquela pessoa que quer o mal para você, você está sendo um instrumento de Deus para abençoar e não amaldiçoar, porque da tua boca não pode sair bênção e maldição, água doce, água amarga. Quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus que habita em você tem que ser comandado, não pelos teus sentimentos, mas tem que ser comandado pelos princípios da palavra de Deus. Deus falou, é para liberar perdão, para abençoar os inimigos, então eu vou abençoar, porque a Bíblia fala: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Mas não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, a Bíblia fala assim: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade para entrar na sua vida e fazer um estrago na sua vida. Por isso, amados, ele promove brigas, contenda, sogro contra genro, genro contra a sogra, e aí aquele balaio de gato, aquela confusão, para que haja divisão na família. Mas nós que somos cristãos, nós devemos entender, nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças malignas que fomentam no coração das pessoas ódio, confusão. Mas não dê lugar ao diabo, que você sempre esteja em vigilância, atento, porque o inimigo quer roubar as bênçãos de Deus na sua vida. O que interrompe a nossa oração é quando o marido e mulher estão brigados, quando você está com um relacionamento quebrado com alguém da tua família, com um amigo, com um parente. Deus não pode te abençoar, e saiba que o teu dízimo, a tua oferta, Deus não aceita. A Bíblia fala, quando você chega ao gasofilácio para ofertar, para entregar o teu dízimo, mas se você tem alguma coisa contra alguém, primeiramente vai reconciliar com o teu irmão, para que a tua oferta seja uma oferta de louvor a Deus. Porque tudo que você faz, você tem que fazer para a glória de Deus, mas com o coração puro, porque assim Ele recebe teu louvor, tua adoração. Queridos, o diabo, ele sabe que o que dá legalidade a ele destruir nossas vidas é quando você guarda a mágoa, e essa mágoa que você agasalha, você fica prisioneiro dessa pessoa.
e você não dorme bem, você não sente paz, porque você perde a paz. É como desejar que essa pessoa morra, mas é você que toma o veneno. Então, queridos, teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, jamais guarde lixo, porque mágoa, ressentimento, tudo isso é lixo, e quando você não libera perdão, essa mágoa vai envelhecendo, vai se tornar uma raiz de amargura, vai se tornar um ódio, e pode levar você à loucura, porque os demônios, ele entra, se aposta dessa pessoa. Quantas pessoas por conta de ódio, demônios entraram, e hoje as pessoas estão no manicômio, e os psiquiatras dele, remédio poderoso para acalmar a pessoa, mas essa pessoa está perturbada por demônios. Queridos, teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, jamais guarde mágoa, ressentimento, decida perdoar, não importa o que essa pessoa fez, ou se você cometeu algum pecado grave, teu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus lá na cruz. O ladrão criminoso que estava ao lado de Jesus, ele se apropriou do perdão de Jesus, e Jesus o perdoou, e aquele homem faz um pedido ousado: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele criminoso, ele se arrependeu dos seus pecados, e fez um pedido ousado, e recebeu uma resposta ousada: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Queridos, nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus. Jesus está mais perto do que você imagina, eu creio. Nós somos a geração do arrebatamento. Agora eu pergunto para você, se você soubesse que amanhã Jesus viria arrebatar a sua igreja, eu pergunto para você, você teria pessoas para se encontrar ou ligar, liberar perdão? Então, querido, faça hoje, enquanto há tempo. Quando a pessoa está para morrer, interessante, ela naquele momento quer liberar perdão, ela quer das últimas recomendações, mas geralmente as pessoas querem liberar perdão, porque guardou mágoa de parente, de amigo, de pai, de mãe. Então essas pessoas querem partir, mas livre da mágoa. Então quero dizer para você, querido, esse é o tempo de reconciliação, esse é o tempo de se arrepender dos nossos pecados, porque a Bíblia fala que mágoa, ressentimento é pecado, dá legalidade a demônios, e a Bíblia fala, Provérbios 28, verso 13, aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Se Jesus te perdoou, então, querido, perdoe. Eu vejo a segunda lição aqui que eu aprendo, segundo motivo, porque eu devo perdoar, para que as minhas orações, as minhas bênçãos, não sejam interrompidas. A Bíblia fala que Jó 42, verso 10, Deus restaurou a sorte de Jó quando este liberou perdão para os seus amigos. Queridos, pensa bem, ele perdeu 10 filhos, ele ficou leproso, ele perdeu todos os bens materiais, ele esperava que seus amigos viessem consolar, mas seus amigos foram instrumento do diabo para apontar o dedo em riste e dizer: você está sofrendo porque você foi um pecador, você foi um avarento, não ajudou as pessoas necessitadas, Deus está te punindo. Então você percebe, quando a gente está fragilizado, o diabo sempre levanta pessoas próximas da gente para perturbar mais a vida da gente, para deixar a gente mais irado. Em vez de ajudar, essas pessoas querem afundar a gente no buraco. Por isso, amados, a Bíblia fala: vigiai e orai, para que você não caia em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar o teu casamento, ele quer destruir o teu relacionamento com os teus filhos, ele quer criar confusão, mas não dê lugar ao diabo. E a Bíblia fala que Deus restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, porque Deus falou a Jó: abençoa seus amigos, que eles foram um instrumento do diabo para perturbar você, mas abençoa. E quando ele abençoou, Deus restaurou a sorte de Jó, e Deus restituiu tudo que o diabo roubara. Deus deu em dobro. Eu quero dizer aqui para vocês nesta noite, que Deus quer restituir a tua sorte, Deus quer trazer libertação para a sua vida, Deus quer hoje colocar os demônios para correr, porque quando você recebe a palavra e aplica a palavra na sua vida, você é liberto, você é restaurado, e não tem mais legalidade para o diabo roubar a sua vida, roubar a sua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua família. A Bíblia fala em Oséias 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. E a Bíblia diz também em Mateus 22, verso 29, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, queridos, nesta noite você decida: eu nunca mais vou guardar mágoa, por mais que essa pessoa tenha me ofendido de uma forma intensa, que eu fiquei muito irado, magoado, mas eu vou perdoar, porque a palavra do Senhor fala para perdoar. Quando você decide, é uma decisão, não é? Se eu sentir, você vai morrer e você não vai sentir, porque a carne vai falar, você tem que se vingar, você tem que fazer orações imprecatórias, mas a Bíblia fala: orai para os que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Então, queridos, quando você decide obedecer a Deus, Deus fala assim: a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. É Deus que vai fazer justiça, amém? Não é você que vai fazer justiça, é Deus. Por isso, amados, você desarma o inimigo quando você age no Espírito e não na carne. Por isso, amados, quanto mais você alimentar o teu espírito, ele vai prevalecer. O que você tem alimentado mais? A tua carne, o teu espírito? Por isso nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, nós devemos orar todos os dias, nós devemos ter o hábito de jejuar, ter o hábito de louvar a Deus, adorar a Deus. Nós devemos ter esse hábito de buscar o Senhor todos os dias, porque quando chegar o dia mau, sabe aqueles momentos difíceis, como a minha esposa passou, um momento, 12 horas de sequestro relâmpago, e os bandidos com a arma falavam: você vai morrer, e eles estavam todos drogados, e ela estava num cárcere, e eles falavam: ó, teu marido não te ama, ele não quer mais entrar em contato aqui com a gente. E amados, 12 horas sendo atormentado, e ela falou: foi muito difícil, mas ela liberou perdão para aquelas pessoas, porque ela falou: jamais eu vou subir no altar do Senhor com o coração magoado, porque eu sei que a minha luta é contra o diabo. Então ela liberou perdão. E o mais importante, mesmo nesse momento da cova dos leões, a qual ela se encontrava naquela situação terrível, ela louvava a Deus, porque ela entendeu: todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente passa pela cova, pela fornalha, mas, meus queridos, não fique com mágoa de Deus, porque muitas pessoas ficam magoados com Deus. Puxa, Deus, onde está a brecha na minha vida? Porque o Senhor permite isso? Queridos,
nós não estamos livres de passar por um momento de tempestade na vida. Vem para o ímpio e vem para o justo, só que o justo confia em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Então eu vejo esta lição muito importante. Eu devo perdoar para que as minhas bênçãos não sejam interrompidas e nem eu possa também desfrutar da paz do Senhor, da intimidade com o Senhor. Queridos, uma coisa que eu aprendi também, quando nós pecamos, jamais justifique. Caim, quando ele matou o seu irmão Abel, porque Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele fez com amor, ele deu as primícias dos seus animais, que era do rebanho, ele fez com muito amor, e Caim ficou irado, porque Deus se agradou, e ele acabou matando seu irmão, e Deus agora confronta Caim: por que você matou seu irmão? Porque o sangue dele está reclamando a mim. Ah, mas Deus, eu matei porque a oferta dele foi a melhor e o Senhor desprezou. Queridos, não justifique, libere, se arrependa dos seus pecados. E pelo fato dele não se arrepender, ele ficou debaixo da maldição, a sua família ficou debaixo de maldição. Então quero dizer para você, querido, quando você pecar, não justifique. Ah, eu pequei porque a minha mulher, ah, eu pequei porque meu marido, querido, se arrependa, não se justifique, porque Deus está vendo. A Bíblia fala, antes de você falar, Deus sabe o que você vai falar. Então decida, eu vou andar em obediência à palavra de Deus, eu vou andar em santidade, e não vou dar lugar ao diabo, não vou dar lugar à minha carne, porque o meu temperamento, então não venha com esse negócio de temperamento, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então se alimente, orando, jejuando, tendo uma vida com Deus, porque uma vida cheia do Espírito Santo não dá lugar ao diabo. A Bíblia menciona que Paulo e Silas estavam na prisão, foram açoitados, foram humilhados, foram chicoteados pelo carcereiro, e de repente eles começam um culto de louvor, de adoração, pelo privilégio de sofrer por amor a Jesus. Eles falavam: Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de sofrer por amor a ti, Senhor. Nós estamos aqui nessa prisão, porque a tua palavra diz: bem-aventurado quando vos perseguirem, vos odiarem, ou disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus. E quando começaram a louvar, a adorar a Deus, a Bíblia fala que houve um terremoto localizado naquele local, as algemas caiu por terra, que prendia as pernas, os braços, as prisões se abriram, e o carcereiro pegou essa espada para se matar. Ele falou: agora esses homens vão me cortar em pedacinhos. E Paulo disse assim: não faça nada, mas o que eu posso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, aqueles dois homens perdoaram aquele carcereiro, e aquele carcereiro fez parte da primeira igreja lá em Filipos, que esta igreja alcançou a Europa. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No lugar de sofrimento foi estabelecido uma igreja, e nesta igreja, Lídia, a vendedora de púrpura, liderou esse grupo familiar, e toda a família do carcereiro fez parte. Então quero dizer para vocês, queridos, quando você decide vencer o mal com o bem, você só ganha, porque você vai saquear o inferno, você vai desarmar o inimigo, porque ele vem para criar discórdia, mas você
anda no Espírito, você não cai nas armadilhas do diabo, amém? Então tome posse desse ensinamento. Porque eu devo perdoar para não andar oprimido por demônios. Então, terceira verdade aqui, eu citei Efésios capítulo 4, versos 26 a 27. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Queridos, a Bíblia menciona que um homem devia uma quantidade muito alta para o rei, e Jesus traz aqui uma parábola falando sobre perdão. Esse homem devia muito, era uma dívida impagável, e o rei falou: você vai preso até me pagar tudo que me deve. E esse homem se humilhou, chorou, suplicou: por favor, não me coloque na prisão, eu vou pagar tudo que eu devo para você, ó rei. E o rei se compadeceu desse servo e falou: vá em paz, a sua dívida está zerada, eu perdoo você. E a Bíblia fala que no meio do caminho ele encontrou uma pessoa que devia uma quantia tão pequena, e ele ficou tão irado e levou essa pessoa para a prisão. Ele não perdoou a dívida dessa pessoa que devia tão pouco. E alguém notificou o rei, e o rei mandou chamar aquele servo infiel, ingrato. Escuta, eu perdoei você e você não deu exemplo para o seu próximo. Você botou na prisão por causa da tua falta de generosidade, falta de amor. Você agora vai preso e você vai ser açoitado pelos verdugos, que seria o carcereiro que iria chicotear você todo dia. Irmãos, o que o Senhor nos ensina: quando nós não perdoamos, nós somos assolados pelos verdugos. Quem são os verdugos? São os demônios, que eles trazem enfermidade na alma, porque quando você guarda mágoa, essa mágoa envelhece, vai envelhecendo, se torna raiz de amargura. Sabe, uma pessoa amargurada, ninguém suporta. Uma pessoa amargurada, incrível, onde ela chega, ela traz um mal-estar, porque ela está sem paz, não tem alegria, não tem vida, está em desobediência com Deus, está dando legalidade a demônios. E essa pessoa vai ter problemas não somente emocionais, mas também físico. Tem muito câncer que é proveniente de ressentimento de longos anos, porque a pessoa vive estressada, vive tensa, isso vai aflorando as células cancerígenas. Quando uma pessoa vive alegre, quando uma pessoa perdoa, quando uma pessoa, um exemplo, pratica esporte, quando uma pessoa tem uma vida exuberante, essa pessoa, ela libera substâncias que repelem as células cancerígenas. Queridos, Deus nos criou para viver em paz. Por isso, amados, decida perdoar. Uma certa senhora, um dia ela veio até mim e falou: pastor, eu cometi um aborto, eu nunca confessei para nenhum pastor, isso cometi há 40 anos atrás, e trago até hoje culpa, e eu sinto que Deus não me perdoou. Aí eu fui mostrando os textos bíblicos e falando: esse pecado que se cometeu não é maior do que o sacrifício que Jesus, Ele realizou lá na cruz, pagou um preço impagável. E a Bíblia fala: se confessar vossos pecados, 1 João 1,9, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E ela confessou. Naquele momento, o rosto dela, o semblante dela foi transformado. Já era outro rosto, o sorriso estava leve, e o cárcere da culpa foi detonado
pelo poder do amor de Deus que o aceitou e ela se perdoou. Porque, amados, se você não perdoar a si mesmo, como você vai perdoar o teu próximo? Então, queridos, saiba que o sacrifício de Jesus foi perfeito, perdoou os pecados de toda a humanidade. E a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E quando você pede perdão para o Senhor, Ele te purifica de todo o pecado e Ele lança nas profundezas lá do oceano e não se lembra mais. Ele coloca até uma plaquinha: é proibido pescar aqui. Queridos, Deus não se lembra mais. Por isso, eu te desafio, ande em obediência ao Senhor, jamais guarde mágoa, porque um filho obediente, ele está sempre pronto para liberar perdão para aquele que ofendeu, ou se ele cometeu algo que prejudicou alguém, essa pessoa vai até essa pessoa e vai liberar perdão, amém? Então eu vejo aqui com frequência, nós vemos essa falta de perdão que trazem fortalezas malignas, ódio, raiz de amargura e depressão. E eu creio que hoje Jesus está trazendo libertação nesta noite. Eu creio que você vai, a partir de hoje, vai dormir bem. Deus vai tocar na sua alma, aonde precisa do poder de Deus, Deus vai tocar no mais profundo da sua alma. E eu creio que bênçãos que estavam retidas serão liberadas, porque a Bíblia fala: aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa alcança a misericórdia de Deus. Eu convido você, abaixa a sua cabeça neste momento. Tenha o coração pronto para perdoar. Queridos, um dia nós estaremos diante da presença de Deus. A eternidade nos aguarda. Por isso, não fique aí com essas picuinhas, não fique aí preso com esses ressentimentos. Me falaram mal de mim, as pessoas não me deram valor. Queridos, saiba que Jesus, Ele enfrentou oposição, foi perseguido, Jesus passou por momentos terríveis, mas Ele nunca guardou mágoa, e lá na cruz, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus nos deu o exemplo e nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Você que está me ouvindo pela internet, que está me vendo, decida liberar perdão para tua esposa, para o teu esposo, e não fique lembrando esse pecado que o teu marido cometeu, a tua esposa cometeu há tantos anos atrás. Não fique lembrando, porque isso não é liberação de pecado, isso não é liberação do perdão, não. E não reivindique, colocando imposição: se você fizer isso, eu vou te perdoar. Querido, decida perdoar, não se justifique. Nesta noite, primeiramente eu quero falar para você: Jesus quer perdoar você dos seus pecados e quer escrever o teu nome no livro da vida. Jesus quer salvar você, para que você se torne nova criatura. Então eu me dirijo a você que talvez que veio pela primeira vez, ou está frequentando faz pouco tempo, mas hoje entendeu: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero declarar que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador. Eu quero declarar que eu sou um pecador, mas hoje me arrependo dos meus pecados. Alguém aqui nesta noite que quer pedir perdão e quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão se tem alguém. Porque a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E hoje é noite de salvação. Se tem alguém, levante a sua mão,
porque eu creio hoje Jesus faz de você nova criatura, e Ele escreve hoje, a partir de hoje, o teu nome no livro da vida. A partir de hoje você se torna cidadão dos céus. Todos aqui já entregaram a vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Então eu quero fazer o segundo apelo, que venham aqui na frente pessoas que sofreram alguma injustiça e têm dificuldade de perdoar. Você está vindo no altar de Deus dizendo: Deus, essa palavra é para mim, eu quero ser livre, eu quero ser abençoado, eu quero ter paz, eu quero sair desta igreja zerado, eu quero sair desta igreja livre de toda a cadeia espiritual. Vem aqui na frente. Porque eu creio, essa noite é noite de libertação. Você está se expondo, dizendo: Senhor, eu rasgo meu coração nesta noite, porque eu não quero mais ficar nessa vida capenga. Eu quero ser livre. Eu magoei minha mulher tanto tempo, magoei meu marido há tanto tempo, quantas coisas eu fiz de errado, mas eu quero pedir perdão, primeiramente para Deus, primeiramente para o Senhor, porque aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Jesus te ama, Ele te chama para andar em santidade e obediência, Ele te chama para andar livre da culpa, livre de pesos, sem cadeias emocionais, sem fortalezas na mente. Jesus quer libertar hoje a sua mente. Deus quer libertar hoje teu casamento. Você, filho que está brigado com seu pai, se arrependa dos teus pecados, porque a Bíblia fala: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha uma vida longeva. Decida, filhos, liberar perdão para os seus pais. Você que tem guardado mágoa do seu pai, da sua mãe, decida liberar perdão. Libere perdão para a tua sogra, para o teu sogro. Libere perdão para as pessoas do teu trabalho que você tem guardado mágoa, ressentimento. Nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus, e nós não podemos ficar agasalhando sentimentos ruins, porque isso é como veneno que está matando você lentamente, está roubando a tua paz, tua alegria, tua comunhão com Deus. E como Deus vai prosperar você? Como Deus vai aceitar o teu dízimo, a tua oferta? Então não seja um hipócrita que louva a Deus, mas o coração está magoado com o seu irmão. É tempo de conserto, igreja. Você que está me acompanhando online, se o Senhor falou com você, se arrependa dos seus pecados, porque é tempo de arrependimento. Esse é o tempo de arrependimento. Vamos quebrar toda a legalidade que demônios têm, porque hoje o Senhor está decepando as garras de Satanás. Hoje Jesus está quebrando cadeias emocionais, cadeias espirituais. Senhor, eu quero orar por todos os teus filhinhos, Pai. Ó Deus, que tem guardado ou que houve pecados que eles não conseguem se apropriar, eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha agora derramar, Senhor, do Teu bálsamo de Gileade, venha derramar da Tua unção, quebra todo jugo, Pai, da culpa. Se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Senhor, vem agora libertar nossa mente de toda a fortaleza do diabo. Senhor, eu quero declarar pessoas que nos roubaram, pessoas que nos feriram, pessoas, ó Deus, que cometeram graves pecados contra nós. Nós declaramos que nós liberamos perdão, porque a justiça pertence a Deus, Pai. E quando nós liberamos perdão, Deus vai agir. É Ele que vai agir, porque a Tua palavra diz
tudo que o homem semear, ele vai colher. E nós não queremos, Senhor, ficar mais prisioneiros, Pai, ficar refém da culpa, ficar refém de mágoa, que isso azeda a nossa alma, Pai. Isso tira a nossa comunhão com Deus, a nossa oração fica interrompida e nós somos oprimidos. Mas hoje, Senhor, noite de libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, que o Senhor venha libertar os teus filhinhos, venha trazer alegria, 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 Senhor. A alegria do Senhor, nossa força é, Senhor. E que nós possamos, ó Senhor, a partir de hoje, reatar os relacionamentos rompidos, Pai. E se tem pessoas que não conseguem chegar aonde está essa pessoa, mas o ato de liberar perdão e dar um nome da pessoa, o Senhor já está fazendo a obra, Pai. Porque tem pessoas que moram talvez longe, fora do país, ou longe, ó Deus, de São Paulo, mas nós podemos, Senhor, liberar perdão. E quando nós liberamos perdão, ou ligamos para essa pessoa, nós estamos envergonhando o diabo, nós estamos tirando das mãos do diabo toda e qualquer possibilidade dele nos acusar, porque pecado confessado é pecado perdoado, em nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, eu quero declarar o perdão do Senhor, eu quero declarar que o Senhor já está liberando bênçãos, o Senhor já está liberando, Senhor, paz no coração dos teus filhinhos, Pai. E o Senhor já está trazendo restituição, dignidade, Pai. Assim como Jó, o Senhor abençoou Jó de uma forma, Senhor, dobrada, Senhor. E Jó disse: eu te conheci apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus na minha vida jamais será frustrado. Ó Pai, que nós jamais venhamos guardar mágoa, para que as bênçãos de Deus não sejam frustradas. Ó Deus, os planos de Deus não sejam frustrados, mas eu vou fazer a minha parte, vou liberar perdão e deixar justiça para Deus, porque eu quero estar com o coração limpo, porque o Senhor conhece meu coração, e eu quero agradar o coração de Deus. Pai, muito obrigado por esse momento. Quero chamar o pastor Rodney. Nós vamos orar pelos nossos pedidos de oração neste momento. Dai-me um coração igual ao teu, um coração pronto para perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, queridos, glória a Deus. Jesus me perdoou, te perdoou. Que maravilha. Nós vamos orar por esses pedidos de oração. E na 7ª semana nós vamos subir ao monte, nós vamos orar por esses pedidos. E se Deus quiser, o ano que vem, eu vou tirar minhas férias para ir para Israel com a minha esposa, e vou coincidir na campanha novamente o ano que vem, portas abertas. Eu quero levar os pedidos lá para Israel, porque, amados, esses pedidos de oração estão sendo orado todos os dias. Nós temos orado todos os dias. Eu creio, Deus ouve nossos pedidos. Ah, mas levar para Israel, queridos, muita oração, muito poder. Se Deus abençoa para ir uma viagem abençoada dessa, lógico que é levar meus irmãos junto com seus pedidos. Vocês não podem ir junto, mas os pedidos vão junto. E é tão gostoso quando você chega lá no túmulo vazio de Jesus. A gente apresenta os pedidos. Sempre quando a gente faz caravana, a gente ora pelos pedidos dos irmãos que não puderam estar junto com a gente. E as respostas são tão tremendas. Eu quero dizer para vocês, Deus olha o nosso coração, e Deus está atendendo pedidos hoje, amém? O pastor Rodney vai estar orando. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que ouve as nossas orações e com confeitos tremendos o Senhor responde em retidão. Muito obrigado, Pai, que essas orações sobem como incenso suave, Pai, diante do Teu trono e enche o Seu cálice, Pai. E nós te louvamos, Pai, porque esses cálices são cheios e o Senhor derrama esse cálice em resposta, e a resposta é fogo e glória, fogo e glória, fogo e glória, fogo e glória. Nós te louvamos, Pai, porque o Teu Santo Espírito, Ele vem sobre esses pedidos, Ele vem sobre cada causa impossível, Ele vem sobre cada clamor do coração, Pai. O Senhor é o Deus que faz milagres, o Senhor é o Deus que faz prodígios, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que une casais, o Senhor Deus é o Deus de maravilhas, ó Pai. E é a Ti que nós clamamos, é de onde vem o nosso socorro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus que enviou o Espírito Santo para vir sobre nós, aleluia, quebrar as cadeias e manifestar poder, manifestar os milagres, trazer curas extraordinárias, trazer os sinais, prodígios e maravilhas. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor já está respondendo, o Senhor já está respondendo, o Senhor está dando ordem aos Teus anjos para ir de encontro a cada necessidade, a cada clamor, e o Senhor já está fazendo, e nós te agradecemos, porque Tu és fiel e Tu és poderoso, e nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, te damos honra, glória e todo louvor a Ti, Pai, porque é o Senhor que está fazendo, respondendo abundantemente mais, além daquilo que está escrito aqui, além daquilo que pedimos ou pensamos, através do poder do Espírito Santo que está operando em nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor falou muito ao meu coração que eu quero orar neste momento. Se você está doente, Jesus já levou todas as enfermidades lá na cruz do Calvário. Jesus cravou todo o escrito de dívida. A Bíblia fala assim em Romanos 8, verso 1: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos nos apropriar que Jesus quebrou também toda a atuação de espírito de familiaridade. Vamos declarar: sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás. Se o meu pai foi bandido, foi um criminoso, se o meu avô se suicidou, se o meu pai se suicidou, eu não vou seguir esse caminho, porque eu sou livre, sou nova criatura. Então começa a declarar que toda e qualquer herança familiar ou toda herança de enfermidade seja anulado na sua vida, porque o que Jesus fez lá na cruz está pago, está pago, está concluído. Queridos, tem uma canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Ele tem para nós, tomamos posse. Queridos, Deus tem vida plena para mim e para você. Deus tem uma vida de prosperidade para você, saúde. Jesus cura você nesta noite. Jesus cura câncer. Jesus abre os olhos do cego hoje. Jesus levanta o paralítico hoje. Jesus, o que o médico diz, não tem mais jeito, você está desenganado pela medicina. Jesus é médico dos médicos por excelência, é Ele que dá a última palavra, que em Jesus foi lançado todas as nossas enfermidades, pelas machucaduras de Jesus. Você nesta noite está curado, você nesta noite está curado. Você que entrou oprimido por demônios, você que tem sido oprimido por demônios, Jesus te liberta nesta noite, porque não tem obra de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, de voodoo que Ele não possa quebrar. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus quebra, aniquila, desfaz todas as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos dar vida e vida com abundância. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Você que é pai e mãe, você quer o melhor para os seus filhos. Deus te ama,
Deus te ama, que Ele se entregou para morrer a morte de cruz. Ele não desistiu, não desistiu. E lá na cruz, o diabo esperava o desespero de Jesus, mas Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia fala que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e Jesus está no nosso meio, e Jesus começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, Ele vai completar essa boa obra. Então eu quero te dar uma boa notícia: se você está doente, diga: Jesus, o Senhor já levou essa enfermidade que eu tenho, o Senhor já levou, então eu me aproprio, eu creio, eu recebo o meu milagre. Você que está me acompanhando online, receba essa palavra. Jesus está falando para mim e para você: não carregue mais esse fardo do diabo. Jesus veio para trazer saúde espiritual, emocional, sentimental, em todas as áreas. Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Não aceite o jugo do diabo. Pai, eu quero declarar nesta noite libertação na área emocional. Tu és o melhor psicólogo. O Senhor vai no mais profundo, aonde está a raiz, e o Senhor cura, o Senhor liberta, Senhor. Senhor, quero declarar no nome de Jesus: nós fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos chamados para saquear o inferno. Nós fomos chamados para servir o Senhor, e nós não vamos andar dessa forma capenga, Pai. Nós não vamos mais aceitar esse jugo de demônios, dizendo: é isso que Deus tem para mim, se conformando com esse século, se conformando com essa situação miserável a qual nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão debaixo do jugo de demônios. Mas hoje, Senhor, que a ficha venha a cair, que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para trazer libertação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre ti, e o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor te ungiu para levantar os caídos. O Senhor te ungiu para consolar os que choram, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, igreja. E o Espírito do Senhor vai te usar de uma forma intensa. Começa na sua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, e você vai impedir as obras do diabo que venham a proliferar. Você vai impedir, andando no amor de Deus, vivendo o amor de Deus. Nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Senhor, eu quero declarar hoje curas milagrosas, Senhor. Câncer, sai desse corpo, pelas machucaduras de Jesus. Eu declaro: meus irmãos estão curados. Curados. Diabetes, saia desse sangue. Saia problema nos ossos, dores nas juntas, saia opressão, saia perturbação, saia todo o decreto de morte. Está quebrado agora. Todo decreto de morte, quem determina o tempo da minha partida é Deus, não é demônios, não é feiticeiros. Eu declaro em nome de Jesus, no nome de Jesus, tudo que o diabo roubou, área financeira, eu declaro hoje seja desatado a área financeira. Eu profetizo nesta noite, portas abertas, liberação de negócios, porque quando nós liberamos perdão, as portas do céu são escancaradas. De calabaxerabacaia, deriam becomanaya subecaia, cheriquetelo comana subicanorio comantecaramasu, ribichandarei camada salamaya.
Eis que eu abro portas, abro caminhos. Eu quebro hoje toda maldição na sua vida, na área financeira. Eu hoje aniquilo todo o mal. Eu vos abençoo. Eu prospero vossas mãos. Eu unjo vossos pés para que a sua caminhada vá além das fronteiras. Eu desbloqueio o que estava bloqueado. Eu desato. Eu, Senhor, estou rompendo o que estava retido na sua vida. A despeito da crise que o mundo está vivendo, eu, Senhor, vos digo: o meu reino é próspero. Que você diga: venha o teu reino, Senhor, venha o teu governo, Senhor, e faça a tua vontade, e a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Estou visitando vossos lares nesta noite. Estou trazendo a minha paz. Estou hoje limpando a sua casa, trazendo um ambiente de paz, tirando essa atmosfera de opressão, de angústia, de medo, de solidão, de miséria. Eu vos digo: eu, Senhor, sou o príncipe da paz. Eu, Senhor, vos digo: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, filhos meus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vos digo: já preparei um lugar para cada um de vós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não abra mão daquilo que eu tenho para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que eu tenho preparado para cada um de vós. Sejam fiéis, venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em todo tempo seja alvo as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Ande no meu espírito, e não dê lugar à carne. Igreja minha, assim diz o Senhor: eis que está chegando uma grande onda de arrependimento. Eis que eu trago um grande mover de arrependimento, porque virá ondas de um grande avivamento espiritual. E essas ondas virão e serão liberadas ondas de milagres, prodígios e maravilhas, ondas de salvação em massa. Aqueles parentes que você orou há longos anos, eles se converterão, porque eu tenho ouvido o clamor dos meus filhinhos, que clamam a mim dia e noite, embora pareça demorado. Haverá conversões em massa, familiares se convertendo, e você vai dizer: Deus ouviu o meu clamor. E eu vos digo: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Filhos meus, eu estou às portas para buscar a minha noiva. Prepara-te para encontrar com teu Senhor. Não se distrai com as coisas deste mundo. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo, porque tudo isso é efêmero, é passageiro. Mas atentar para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Atentar para as coisas lá do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, vem do alto. Filhinhos, atentai para as coisas do Senhor. Buscai o meu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nesses dias, Satanás, ele tem levado muitos a distrações, se apegar em vícios, em coisas. O coração está voltado nas coisas desta terra. Igreja, se arrependa dos vossos pecados, porque
porque estou voltando. Eu venho buscar uma igreja que me busca, uma igreja que me ama, uma igreja que ama o seu próximo, uma igreja que não guarda mágoa, ressentimento, mas uma igreja que ama o pecador, que ora pelos perseguidores, que abençoa os que maldizem. Essa é a igreja que vai fazer a diferença. Essa é a igreja que vai implantar o reino de Deus. Essa é a igreja que não fica falando mal de ministério, que não fica falando mal de irmão, do pastor, mas é uma igreja que ama o Senhor Jesus. A nossa luta, amados, é contra o diabo. Portanto, viva em amor, porque lá no céu não tem separação, todos estarão unidos no sangue do Cordeiro. Pai, obrigado pela tua unção profética que está sendo liberado nesta noite. Irmãos que estão me acompanhando online, o Senhor está visitando, está liberando bênçãos, atendendo os pedidos de oração, Pai. Quando nós estamos orando aqui por essa cesta aqui de pedidos de oração, todos que estão online, que apresentaram os seus pedidos, o Senhor ouviu o clamor. O Senhor manda dizer, o Senhor ouviu, e o Senhor está trazendo respostas, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que tudo vê. Pai, eu quero abençoar todos os Teus filhinhos, Pai, e quero declarar que hoje eles vão dormir uma noite tão tranquila, porque a partir de hoje não tem cadeias emocionais, porque elas foram quebradas, porque quando nós liberamos perdão, hoje o Senhor nos libertou. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando nós, ó Deus, decidimos liberar perdão, é como tirar a pedra e o Senhor chama Lázaro à vida. E hoje o Senhor está trazendo à vida promessas que estavam presas. Hoje o Senhor está trazendo à vida coisas que estão amarradas na nossa vida espiritual, emocional, material. Hoje o Senhor está trazendo as bênçãos. E eu creio, Senhor, haverá muitos testemunhos aqui, porque quando nós decidimos, eu vou obedecer, Deus falou, a Bíblia diz, crede no Senhor, estarei seguro, e crede nos seus profetas e prosperarei. E hoje o recado que Deus colocou no meu coração foi: tenha o coração pronto a perdoar. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as consolações do Teu Santo Espírito, seja com esta igreja amada, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Shalom Adonai.